com Deus. Mensagem bíblica com o pastor Zildo Nascimento. Olá a todos, é muito bom estar aqui nesta manhã, muito bom estar com você nesta manhã, muito bom estar com os membros da igreja, você também que não é membro, é muito bem-vindo a esta celebração, culto que nós prestamos ao Senhor. Eu quero só trazer um reforço, o pastor Celso já avisou, mas é importante que a gente entenda bem isso, que a partir de amanhã, todos os dias, 19 horas, nós estaremos nos reunindo, cada um na sua casa, é claro, mas para orar, buscar ao Senhor, interceder pela nossa nação, interceder por todo mundo, interceder pelas pessoas que estão doentes, interceder também por nós, pela nossa vida, interceder também pela sua família. E talvez você tenha algum familiar longe também, interceder por esse familiar. Então é importante, todos nós, como igreja, unidos. Então a partir de amanhã, 19 horas, estaremos juntos para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus em oração. Eu quero nesta manhã trazer uma palavra, na verdade vou trazer essa palavra agora de manhã, à noite também, às 19 horas, o mesmo tema. Eu estive pensando sobre esse tema enquanto nós estávamos atravessando, ou começando a esse momento. Eu pensei sobre fé, que é um tema, que é algo que nós precisamos ter. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura em 1 Samuel capítulo 17, é um texto muito conhecido, um texto da batalha de Davi e Golias. 1 Samuel capítulo 17, apenas 3 versos, verso 45, o verso 48 e o verso 49. E eu quero falar sobre vivendo pela fé em tempos difíceis. E diz assim a palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia, 1 Samuel 17, verso 45, diz assim: Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Versos 48 e 49. Quando o filisteu Golias começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu Golias na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Nós estamos nesse mês de março falando sobre a essência da igreja, tratando sobre volta às origens, sobre os princípios que fundamentaram a igreja do Senhor Jesus, princípios que sempre foram alicerces dessa igreja. E a igreja, ela sempre teve um papel fundamental, e nesse tempo que nós vivemos de pandemia, a igreja exerce um papel fundamental nessa história. Porque o tempo que nós estamos vivendo, você sabe muito bem disso, é um tempo muito difícil. E que deixa muitas dúvidas de como nós lutamos. E a igreja, ela é no mundo espiritual, a única que pode fazer ligação entre a terra e o céu. E essa ligação é fundamental que aconteça. Portanto, a igreja tem esse papel fundamental. No mundo mergulhado no medo, no mundo mergulhado nas incertezas, na insegurança, lembrando sempre que igreja somos nós, é você e eu. A verdade de tudo isso é que nós enfrentamos muitas lutas e muitas dificuldades na nossa vida, e nesta hora só Deus pode nos fortalecer, só Deus tem a resposta, só Deus tem um caminho, só Deus tem a direção. E olha só esse texto, como esse texto se apresenta, e que lições preciosas nós podemos tirar desse texto, porque Davi, mesmo sendo tão jovem naquela oportunidade, ele através desse momento traz lições preciosas para nós, que é o que nós podemos viver a fé nesses tempos difíceis. A sua comunhão com Deus nos motiva a seguir em frente, a não ter medo das dificuldades, a não ter medo desse momento difícil, mas confiar que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Então Davi aqui, ele se dispôs a lutar contra Golias, e em nenhum momento você percebe Davi se vangloriando ou dizendo: eu vou te derrotar, eu vou te matar. Mas sempre ele colocava essa ação para Deus. Ele disse: olha, Deus vai me dar vitória, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele foi com fé, ele foi confiante no Senhor. E através da fé, não apenas aquele momento, mas outros momentos também, Deus deu grandes vitórias ao seu servo Davi. E a Bíblia fala muito sobre fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que para o homem tem coisas impossíveis, para Deus não há nada impossível. Então quero conclamar você a tomar a posição de crente em Deus e ter fé no poder de Deus, e não deixar o inimigo te assustar, não deixar o inimigo te intimidar,
porque Deus sempre é maior. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E uma das funções do medo, na verdade, é te paralisar, é te deixar impotente, é te deixar enfraquecido. Ao contrário da fé, que a fé te faz acreditar, a fé te faz avançar. E quando você acredita, você vai vencendo o medo. E mais do que isso, a fé te leva à ação. A fé te dá força para lutar, para vencer. Agora, como que nós podemos então alcançar essa vitória? Essa batalha de Davi com Golias nos mostra então as atitudes que nós precisamos ter para fortalecer a nossa fé em tempos difíceis. Porque Golias aqui, na verdade, ele é a representação das batalhas que todos nós enfrentamos todos os dias, batalhas dentro e batalhas fora de nós. E também como esses gigantes se apresentam a nós e como nós podemos vencê-los. Então, como que nós podemos viver pela fé em tempos difíceis? E a primeira lição desse texto, que para viver pela fé em tempos difíceis, não se apequene diante do problema, mas tenha certeza que você está lutando, alicerçado na força e no nome do Senhor. Sabe o que significa? Isso significa que nós precisamos compreender que Deus é sempre maior que todos os nossos problemas. Olha só o texto de 1 Samuel capítulo 17, verso 45, que nós já lemos, eu vou repetir, que diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem você desafiou. Os gigantes, eles sempre tentam nos impressionar com a sua força, ou com o seu arsenal de guerra. Um pouquinho antes desse texto, dos versos 4 ao verso 7, diz assim: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas suas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma de lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Os problemas são assim. Eles sempre tendem a se apresentar mais poderosos do que realmente são, para tentar nos apequenar, para tentar nos intimidar, para tentar nos impressionar e para nos levar ao medo. E esses gigantes também, eles tentam nos impressionar com seus insultos, na tentativa também de paralisar nossa ação, na tentativa de nos apequenar, na tentativa de fazer com que nós não tenhamos mais fé. E foi isso que Golias fez. No verso 8 ao verso 11, diz assim a palavra de Deus, de 1 Samuel 17. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós serviremos como seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E mais adiante no verso 24 diz assim: Quando os israelitas viram o homem, que era o gigante, todos fugiram com muito medo. Esses gigantes, na verdade, eles estão a todo tempo nos chamando para um combate. E às vezes eles não são tão grandes assim como apresentam. Às vezes são monstrinhos que nós dizemos criados a todinho. Mas às vezes nós mesmos fazemos deles grandes criaturas e nos apequenamos diante deles. E não foi a primeira vez que isso aconteceu com o exército de Deus, com o povo de Deus. Em outro momento, quando os espias foram observar a terra de Canaã, eles foram lá e eles viram também alguns gigantes. E ele diz a Bíblia que eles se sentiram como gafanhotos. Eles disseram isso: aos seus olhos nós éramos como gafanhotos. Na verdade, Golias era realmente grande. O texto nós lemos, quase 3 metros de altura. Andava com uma lança de 8 quilos, uma couraça de 65 quilos, treinado desde moço. E o rei Saul e todo o seu exército, então eles ficaram com medo, ficaram amedrontados e se esconderam. E durante 40 dias, diz a Bíblia aqui, que Golias afrontou o exército e ninguém naquele grupo todo tinha coragem de lutar contra ele. O sentimento do povo naquela ocasião era: o problema é muito maior do que nós, muito mais poderoso do que nós. E aí nós aprendemos uma coisa impressionante aqui, que existem momentos em que a hesitação em arriscar, em avançar,
é o grande responsável pelas derrotas que nós acumulamos. Porque todo o povo dizia, é um gigante. Mas Davi, quando foi lá, disse assim, é apenas um gigante, é apenas um homem, e isso faz toda a diferença. Isso não se trata de menosprezar o gigante, mas se trata de saber que Deus é mais poderoso. E Davi dizia, gente, ele é um circunciso. Isso faz toda a diferença, porque o que Davi estava dizendo, olha, gente, nem da linhagem de Deus, este homem é, e nós somos da linhagem de Deus. Isso mostra que Davi não era um crente teórico, mas era um crente de prática. Ele dizia que o gigante ali não seria o problema, pois o Deus dele, o Deus a quem ele servia, o Deus que já esteve com ele várias vezes, era muito maior. Deus já tinha dado várias vitórias a ele, duas delas expressivas, que foi quando ele venceu um leão e quando ele venceu um urso também. E Davi lembra também aqui ao próprio Golias que quem estava com ele nessa batalha, ele não estava sozinho. E por isso no verso 45, vale a pena repetir, ele diz assim, você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, com dado, mas eu vou até você, ou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O que Golias esperava das suas armas, Davi esperava do nome de Deus. E só para você entender claramente o que Davi estava falando, quando ele falou do nome de Deus, é que num pensamento bíblico daquela época, o nome não significava apenas uma simples designação, mas o nome era parte da personalidade da pessoa. Então quando Davi disse, eu vou em nome do Senhor, ele estava dizendo, olha, o nome de Deus é a extensão da sua potencialidade divina, é nesse nome que eu vou, eu não luto em meu nome, mas eu luto em nome de Deus. Então nós aprendemos aqui com Davi, que na hora do sufoco, na hora da batalha, no meio das lutas diárias que você e eu vivemos, clame ao Senhor, vá no nome do Senhor, não vai na sua força, mas vai na força do Senhor. E foi dessa forma que Davi então teve condições de vencer o gigante Golias, e é dessa forma também que você tem condições de vencer as batalhas que se apresentam a você. Por isso que o salmista também dizia, o meu socorro vem do Senhor. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas a segunda lição também, que para viver pela fé em tempos difíceis, forme-se primeiro no secreto com Deus. Isso fez toda a diferença na vida do jovem Davi. Olha o texto de 1 Samuel 17, versos 33 a 37. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele vai lá, ou toma a ovelha do rebanho, ou vou atrás dele, atinge com golpes e livra a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. E diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Nós vemos em toda a história de Davi, ele servindo a Deus com obediência, servindo a seus pais com obediência, com dedicação, com responsabilidade. E isso ele fez também nas coisas menores da vida. E ali ele foi sendo formado no secreto com Deus. Aquela não foi a primeira batalha a ser vencida, ele já tinha vencido outras. E foi ali no secreto com Deus que ele foi acumulando experiências ao lado de Deus, até que estivesse pronto, até que chegasse aquele momento, e ele pudesse então enfrentar as batalhas e vencer aquelas batalhas. Mas mesmo antes desse momento que nós estamos aqui, vendo Davi também já tinha acumulado outras experiências de relacionamento com Deus. Por exemplo, quando o rei Saul foi também tirado do trono, por causa da sua desobediência a Deus, um pouco depois, Davi também foi escolhido para ser o novo rei, e ele não foi escolhido por causa da sua aparência, ou por causa da sua eloquência, mas ele foi escolhido por causa da sua obediência, porque Deus conhece o nosso coração, como conhecia também o coração de Davi. Então Deus sabia das qualidades que Davi tinha, qualidades que só Deus podia ver no coração de Davi. Então Deus o chamou para ser canal da sua bênção, canal da sua graça. E foi isso durante muito tempo. A igreja do Senhor, presta atenção nisso. A igreja do Senhor Jesus nesse tempo
precisa de pessoas assim, de servos assim, formados no secreto por Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de entusiasmo, que vivam na dependência do Senhor, que façam a diferença por onde passa, que sejam corajosos, que sejam destemidos, que sejam firmes, constantes, que sejam cheios de fé e sempre obedientes ao Senhor. Davi era esse jovem, um jovem que tinha uma história com Deus, e ainda muito moço, ele aprendeu a confiar no Senhor, a tal ponto, como eu disse, de enfrentar um leão, de enfrentar um urso. Ele tinha uma coragem que vinha, não da força dele, mas vinha da dependência do Senhor. Sabe, você que está me ouvindo, não tem como nós vencermos as batalhas que nos apresentam, se nós não estivermos sendo formados no secreto por Deus, ou no secreto ali com Deus. Porque é ali no secreto que Deus forja a nossa vida, é ali que Ele nos prepara, é ali no secreto que nós temos as maiores experiências com o Senhor, é ali no secreto que nós somos forjados por Deus. Agora, como nós podemos enfrentar uma batalha, ou vencer uma batalha, se nós formos despreparados, ou se nós não estivermos sendo forjados por Deus ali no secreto? A intimidade com Deus é que vai fazer toda a diferença. Por isso que o Salmo 91, falando desse mesmo assunto, o salmista diz nos 2 versos primeiros: aquele que habita, ou seja, aquele que mora, aquele que está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Essa é a certeza do salmista, essa era a certeza também de Davi. Então é no secreto que Deus nos encontra, e aí que é ali também que Ele desenvolve em nós a força necessária para vencermos os gigantes que se apresentam a nós. Só que essas coisas, elas não acontecem aleatoriamente, elas precisam ser intencionais. Nós precisamos querer isso, como Daniel também, em certo momento, quando ele estava lá no reino de Nabucodonosor, na Babilônia, ele decidiu no seu coração, ele tomou uma decisão de não se contaminar ali com algumas coisas do reino, mas foi uma decisão dele, foi um querer dele, um desejo dele. Então não acontece aleatoriamente, você precisa querer isso, você precisa querer ser formado no secreto com Deus, porque a questão não é se você consegue estar apaixonado por Deus, entusiasmado com Deus, num grande culto de louvor, com muita música boa, com uma palavra boa, um louvor bom sendo tocado. Mas a questão é se o seu coração pulsa de amor, de gana por Deus, quando você está sozinho, ali no secreto com Ele. Porque é no secreto que a sua intimidade com Ele vai sendo formada. E há uma coisa interessante aqui nesse processo, que é aquilo que você trata com Deus no secreto, só entre você e Deus, Ele te revela no público. Aquilo que você é no secreto com Deus, você também começa a manifestar isso no público, porque as pessoas no público começam a ver você diferente. Se você anda no secreto com Deus, as pessoas te olham diferente, e você brilha. Foi assim com Moisés, que Moisés também andava no secreto com Deus, e em determinado momento o rosto dele brilhava, e as pessoas viam, e viam que ele havia estado com Deus. E as pessoas começam a dizer: olha, você é diferente, só de falar com você eu já sinto a paz, eu sinto uma alegria, porque foi formado no secreto com Deus. Agora tem muita gente de tombo em tombo, de queda em queda, porque só tem andado com Deus no público e não tem andado com Deus no secreto, não tem estado no esconderijo do Altíssimo com o Senhor. Agora presta atenção numa coisa: Deus reserva algumas coisas para nós que só podem ser encontradas no secreto. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos encontrar em outro lugar, a não ser no secreto com o Senhor. Então a verdade é que se você quer receber alguma coisa do Senhor, você vai ter que andar no secreto com Ele. Então eu vou repetir isso para que fique bem gravado no seu coração, na sua mente. Se você quer receber alguma coisa do Senhor, você vai ter que andar no secreto com Ele. Porque no secreto é o lugar onde Deus revela algumas estratégias. E algumas estratégias Ele só revela ali no secreto. Sabe aquelas estratégias que você tem pedido a Deus? Para o seu ministério, para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu trabalho, para os seus estudos, se vende ou não vende a sua casa, se vende ou não vende a sua empresa, se muda ou não muda de lugar, se casa ou não casa, aquelas coisas que você precisa de uma resposta de Deus, essas coisas Deus vai te revelar no secreto, é ali que Ele revela. Você pode até buscar em outros lugares, mas você não vai encontrar, porque só você encontra as respostas é no secreto com o Senhor. Davi foi formado ali no secreto, e quando ele foi ali na luta contra Golias,
ele já estava preparado. E quando ele foi até Saul, ele disse: olha, eu já venci um urso, eu já venci um leão, eu já estou preparado. Então quando ele foi até Golias, ele foi sem medo, foi destemido. Porque quando você anda no secreto com Deus, você não tem medo dos gigantes que se apresentam na vida. Quando você anda com secreto com Deus, você não tem medo das coisas da vida que são expostas e que às vezes tentam nos levar ao medo. Então você quer viver uma fé em tempos difíceis, como este que nós estamos vivendo? Forme-se primeiro no secreto com Deus. Mas outra lição aqui desse texto também, que para viver pela fé em tempos difíceis, não escolha o caminho pelo caminho, mas escolha pelo destino. Sabe o que significa? É fixar os olhos na recompensa. Olha só os versos 24 e 25 de 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi, ele não ficou olhando as dificuldades, nem para as aparentes impossibilidades que apresentavam ali, mas ele olhou para a recompensa, ele olhou para o alvo, e por isso ele foi capaz de reunir força suficiente para encarar aquele gigante. Porque homens e mulheres destemidos, eles não ficam olhando as aparentes impossibilidades, mas olham para aquilo que Deus tem para eles, para aquilo que Deus mostrou, olham com alegria, com entusiasmo, olha já a vitória sobre os problemas. Aliás, foi assim até que o próprio Jesus, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele tinha um alvo, ele tinha um horizonte, ele tinha uma meta. Agora, se você ficar preso às aparentes impossibilidades que o próprio problema coloca sobre você, você não vai avançar, você não, vai ficar paralisado, você vai atrofiar em si mesmo, e você não vai vencer. Mas se você olhar para a recompensa, olhar para aquilo que Deus tem para você, você vai ter vitória no nome de Jesus. Você vai conseguir reunir força suficiente para vencer as batalhas. Deus, meu irmão, minha irmã, Deus não nos fez para nós ficarmos acuados, amedrontados diante dos gigantes que se apresentam. Tem gigantes que se apresentam a nós que parecem intransponíveis, mas com Deus nós podemos vencê-los. E é interessante aqui que Davi tinha um desejo de vencer aquele gigante, ele tinha uma gana de vencer. Tanto é que no verso 48 diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, você pode imaginar essa cena aí na sua cabeça. Diz o texto: Davi correu depressa em direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Ou seja, Davi foi com fé, foi com confiança. Ele não foi andando, mas ele foi correndo, porque ele tinha fé que ele ia vencer, porque ele tinha gana de vencer aquela batalha, ele tinha gana de destruir aquele gigante. É bem verdade que os gigantes, eles vêm até nós, e não devemos fugir deles, mas não precisamos ter medo deles, e enfrentar com gana, com determinação, com garra. E Davi foi esse que se dispôs então a lutar com Golias. Em nenhum momento ele disse: eu vou te derrotar, mas como eu disse no início, mas ele sempre dizia: Deus vai me dar vitória, porque eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Outra coisa desse texto aqui, que em momento nenhum Davi chamou Golias de gigante. Todos o viam como gigante, mas Davi via ele como um inimigo que poderia cair por terra, porque Davi confiava plenamente no Senhor, e ele não deu ouvidos às palavras negativas ditas a ele, tanto por Saul quanto pelo seu irmão Eliabe, quando ele dizia: você é muito novo, você não tem experiência, você não pode lutar. Só que o gigante caiu diante de um jovem, que aos olhos humanos daquela época, não tinha condições nenhuma de ter vitória, mas ele era um jovem que tinha muita fé, e era um jovem que tinha um grande Deus. E eu quero finalizar essa palavra nesta manhã, trazendo aquela palavra do apóstolo Paulo, quando ele nos lembra também que nós podemos enfrentar as batalhas que se apresentam a nós com fé, sabendo que a vitória de fato é certa. Lá em Efésios capítulo 6, o verso 10 e o verso 13, diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permaneçam inabaláveis depois de terem feito todas as coisas. Na verdade, não tem como enfrentar o gigante de qualquer forma. Existe um caminho a percorrer, existe atitudes a praticar, existe uma fé a ser estabelecida. Mas não se apequene diante do problema.
saiba que você está lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Forme-se primeiro também, ali no secreto com Deus. Não vá despreparado para a batalha. Forme-se no secreto, em intimidade, comunhão com o Senhor. E por fim também, não escolha o caminho pelo caminho, mas escolha pelo destino, pela recompensa que lhe está proposta. Davi, ele entrou naquela batalha sabendo que é Deus que nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus, é Ele que fortalece as nossas mãos para a batalha. E uma coisa fundamental que determinou a vitória de Davi naquele momento foi que enquanto Saul e todo o seu exército olhava para o gigante, Davi olhava para Deus. E esse foi toda a diferença. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, para que você também tenha uma fé nesses tempos difíceis. Que Deus o abençoe. Amém.